o retorno. Deputado Pedro Eugênio, ontem a Standard & Poor's fez um rebaixamento da nota do Brasil, a agência de risco fez um rebaixamento da nota do Brasil de BBB para BBB-. E nas justificativas que ela apresentou, um dos pontos que ela colocou foi a falta de transparência dos bancos públicos, no uso de recursos dos bancos públicos. Foi um dos pontos que a Standard & Poor's apresentou. Você acha que isso vai ser objeto de discussão na Comissão de Finanças e Tributação? É possível. Agora, é estranho que a questão da transparência, que é algo que, existindo mais ou menos, algo constante, tenha afetado esse julgamento agora. Então, se era para ter afetado o julgamento, deveria ter afetado desde antes, ou seja, essa alegada falta de transparência não impediu que a agência aumentasse o rating quando entendeu que deveria aumentar o rating. Eu vi a nota do Ministério da Fazenda e me parece uma nota que desmonta ponto a ponto as razões desse rebaixamento. Embora a gente deva até divulgar que não houve a retirada do Brasil como país recomendado para investimento. Houve apenas uma diminuição num degrau do rating. Portanto, ou seja, dessa classificação, né? Eu acredito que essa questão pode até ser explorada politicamente, mas do ponto de vista econômico, a realidade se impõe. Ou seja, o Brasil tem continuado a receber investimentos externos, os investimentos diretos externos têm sido... as empresas públicas brasileiras que têm colocado papéis no mercado externo têm conseguido captar com facilidade, que eu saiba. Portanto, o Brasil é um ótimo risco. É um ótimo risco. Veja a Rússia com problemas aí na Crimeia e tal. Tem certos riscos que outros países do patamar aí dos BRICS e tal têm e que nós nem de longe temos. Um país estável, economia estável, não é? A inflação está lá dentro da margem, não é? Embora há quem tenha a leitura de que basta estar na margem superior, como se estivesse muito longe da margem, não está dentro da margem. Então, a economia do Brasil está bem. E eu acho que isso é o que é o importante. Quanto a outros pontos que estão sendo discutidos aqui, por exemplo, eu fui diretor do Banco do Nordeste durante 4 anos, de 2002 a 2006, e tive a oportunidade de, por exemplo, em seminário na Espanha, verificar como a Espanha coloca recurso público como participação acionária. Entra de sócio nas empresas que, mundo afora, levam seus produtos para competir, inclusive se implantando em países estrangeiros. E até 50% de participação. Risco total do erário público espanhol. Isso dito para todos e não é segredo. Ou seja, os países mundo afora colocam sim recursos públicos. E é subsidiado, meu caro César, e é para ser subsidiado mesmo. Nós... Eugênio, desde que isso seja uma política que esteja claro. Nós temos empresas públicas brasileiras como a Petrobras. Não há esse questionamento. A questão é o método. É como estão sendo feitas essas coisas. O brasileiro, quer dizer, nós não temos nenhum controle sobre os resultados. Algumas perguntas que eu fiz ao BNDES, posso trazer no próximo programa, não me foram respondidas porque eles parece que não têm que prestar contas a nós. Mas vamos ter cuidado, César, com esse controle, porque quer destruir qualquer instituição, pública ou privada, entre com controle na sua gestão. Então, querer se meter na política de concessão de crédito de uma instituição, seja pública, seja privada, né? E sendo pública, argumentando que o recurso é público, e aí você coloca o dedo de órgãos de controle para discutir se a operação vai ser concedida ou não, acabou com o banco, meu amigo. Então vamos defender que o banco deve ser extinto, porque não tem banco que consiga se sustentar sem ter liberdade de, com critérios corretos, com seus princípios e obedecendo a todas as leis do país e os enquadramentos necessários dos órgãos de controle, do Banco Central e tudo mais, que seja capaz de ter liberdade de fazer essas operações. Marcelo,
Eu tenho aqui 2 comentários que chegaram de 2 telespectadores sobre a questão dos investimentos fora do Brasil. E eu achei interessante, são 2 comentários com posições absolutamente distintas. Então, eu quero ler para você, para a gente comentar aqui, passar para todos os comentários. O primeiro vem de Maria Lúcia Penteado Aranha, ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Ela pergunta, por que o BNDES prefere financiar um porto marítimo caríssimo em Cuba, ao invés de investir nos portos brasileiros? E o outro comentário vem de Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo. Ele diz, o Brasil, com dimensões continentais, a 6ª economia do mundo, precisa de um banco como o BNDES para financiar a economia interna. E também outros países, como na África e na América Central, logo que alavanca toda a nossa indústria e empregos. Isso contraria velhos interesses de grupos políticos ou da sociedade? Então, são posições absolutamente distintas. Eu vou tentar dar uma resposta muito direta. O BNDES não financiou o Porto de Mariel, como não financia essas infraestruturas no exterior. Cuba é, inclusive, um país que está longe de ser um dos grandes destinatários desses recursos. O que o BNDES financia são empresas brasileiras em reais para produzir serviços e produtos no Brasil. Então, quando uma construtora brasileira faz um projeto para um porto no exterior, a gente financia esse projeto. Quando ela fabrica aqui no Brasil coisas que vão ser usadas nesse porto, a gente também financia. Ou seja, a gente está financiando produção no Brasil. E existem alguns casos que são muito sensíveis politicamente e que criam-se algumas celeumas, mas eles estão longe de ser os casos mais importantes, como é esse caso de Cuba, que é sempre citado. Na verdade, o principal mercado que o BNDES tem ajudado as empresas brasileiras a competir e a buscar negócios é a África. O TCU tem acesso a essas operações feitas pelo BNDES? Que a principal empresa financiada foi a Odebrecht, no caso de Cuba. Isso. O TCU no tem caso acesso? Do Porto de Mariel. O BNDES, ele abre todas as operações, todas as informações que é facultado a ele abrir. Então, sempre que for possível, o BNDES faz. Só que, em alguns casos, o BNDES ele é impedido de fazê-lo. E ele é impedido de fazê-lo no que se refere à regra do sigilo bancário, e ele também é impedido de fazê-lo quando há uma classificação de operação sigilosa por parte do governo, por parte da Câmara de Comércio Exterior, por parte do Ministério do Desenvolvimento. No caso do Porto de Mariel, como tem, imagino eu, essas sensibilidades políticas, ela foi classificada como... Até 2027, me parece. 26, 2026. Eu não sei qual que é a regra. De qualquer forma, eu posso garantir que a operação é uma operação absolutamente trivial, que ocorre de empresas brasileiras produzindo no Brasil, e são operações feitas em reais. Deputado César Conago, você gostaria de comentar as observações chegadas dos telespectadores? Eu acho que a reação da população, no modo geral, é exatamente a falta de informação. Porque como essas coisas não estão claras, e nós temos problema de infraestrutura portuária gigantesca, a medida provisória que veio para casa, inclusive eu sempre disse aqui, mesmo sendo da oposição, que ela veio no sentido certo, o rumo da medida provisória está correto, nós temos até agora de impacto da medida provisória muito pouco de investimento nessas áreas portuárias. E o próprio governo, aqui, um representante do Executivo, diz que a nossa defasagem em infraestrutura portuária, ferroviária, aeroviária e das nossas estradas rodoviárias passam de 500 bilhões. Então, o brasileiro comum fala, por que eu estou financiando empresas? Você está certo. Empresas brasileiras que vão gerar atividades econômicas que é interessante para o país, porque ela está lá fora. Agora, por que eu estou financiando isso se eu tenho um problema de infraestrutura muito grande aqui dentro? E segundo, por determinadas regras, que aí não é só o sigilo bancário, de determinados convênios entre governos, eu só vou ter noção do que foi feito em 2026. É impossível um brasileiro comum que não tem acesso à informação, que não tem como entender como é que no seu país nós temos problemas seríssimos, sabe, de infraestrutura, eu financiar as nossas empresas para fazer infraestrutura lá fora.
Da mesma forma que eles se questionam muito a questão, por exemplo, do padrão FIFA dos estádios. É uma festa privada, tá certo? Que é boa, que o brasileiro gosta, é apaixonado pelo futebol, bancada com recursos, boa parte dele, de empréstimos públicos. Posso falar sobre Pode. Tá certo? É só o seguinte, o BNDES, ele financiou boa parte dos estádios. Sim. Agora, ele colocou um limite. O empréstimo máximo que o BNDES deu foi de 400 milhões para cada estádio, justamente como uma medida para incentivar uma certa parcimônia por parte dos governos. E esses empréstimos, eles terão retornos, quer dizer, eles vão voltar para o BNDES, eles têm garantias. E agora, cada estado tomou as suas próprias decisões, né? Mas estão financiando estádio de futebol por uma festa privada e aquilo, o legado principal, que seria infraestrutura, o que foi feito? Muito pouco. Zé Narativo, você gostaria de comentar essa questão dos financiamentos feitos para empresas brasileiras que estão remodelando o Porto de Cuba? Olha, pode financiar a operação que for, desde que a sociedade participe desse processo. Tem que ser um processo com debate público. Quais são as prioridades? Os recursos são escassos, o Brasil precisa eleger prioridades, explicar para a sociedade por que está elegendo, qual o benefício da política. Se a empresa fazendo porto em Cuba, na África, qualquer país, vai dar retorno para a sociedade brasileira de fato? Tem um conceito em economia que é custo de oportunidade. E se eu tivesse colocando dinheiro em outro lugar? Pois nós não temos essa resposta no Brasil. Não é que eu sou contra esse investimento, não, eu quero saber se tinha coisa melhor para ser feita. Quando eu escolho uma coisa, eu deixei de fazer outra. Eu quero saber se foi uma decisão acertada. A gente não tem isso. Só porque entrou na fila e tinha um projeto razoável, para mim não é suficiente. Essa resposta não é suficiente, tem que ter prioridade. O fato de ter lucro na operação do Benespar também, para mim, não é resposta suficiente. Poderia até ter um lucro modesto. Eu quero ver o retorno para a sociedade, eu quero ver o retorno em termos de potencial de crescimento do país. É isso que me interessa. Deputado Pedro Eugênio, quando o Brasil contrata uma empresa para fazer, no caso do Porto, que é o que nós estamos falando, para fazer uma reforma ou a construção de um porto no Brasil, essa empresa passa por um processo de licitação e é avaliada uma série de coisas, inclusive se ela está em algum cadastro, né, que não é recomendado pelo próprio governo. No caso do governo cubano, o senhor tem conhecimento se esse mesmo processo criterioso de escolha das empresas aconteceu? Como é que se deu para chegar a essas empresas e, a partir daí, essas empresas obterem financiamento brasileiro? Olha, eu não conheço a operação específica. Agora, sendo uma empresa brasileira que está tomando o recurso para prestar um serviço no exterior, evidentemente que essa empresa tem que estar enquadrada nas normas brasileiras que, eventualmente, restringem o acesso a financiamento bancário. Então, eu tenho certeza que qualquer empresa que vá tomar no BNDES um recurso para fazer um investimento na África ou no Caribe, seja lá onde for, essa empresa não pode estar desenquadrada, porque a aplicação é no exterior. Ela não está financiando uma empresa do exterior, está financiando uma empresa brasileira, com moeda brasileira no Brasil. Então, eu acho que nesse sentido não há privilégio. Quanto a financiar investimentos no exterior, né, nós temos que nos livrar de um complexo de pequenininho. Nós somos um país continental, uma das maiores economias do mundo, e nós temos que estar presentes. Aquele exemplo que eu dei da Espanha é patente. Um país europeu financiando empresas suas para irem para o exterior, se instalar lá. Então, nós temos sim, é importante temos que financiar empresas brasileiras para elas estarem fortes, pujantes, ao ponto de poderem estarem competindo no mercado internacional. As construtoras brasileiras são empresas que estão construído no mundo inteiro. Isso deve orgulhar o brasileiro. Qual seria o raciocínio contrário? As empresas brasileiras sem conseguir estar no exterior, e aí sim a sociedade brasileira deveria ter aí uma preocupação séria. O BNDES já esteve, em passado não muito distante, totalmente dedicado à privatização do patrimônio público, só fazia isso. Né? E isso mudou, ainda bem que nós estamos agora discutindo como eventualmente aplicar melhor ainda os recursos públicos
que são usados pelo BNDES. É só um parênteses, Bueno. eu não entendo por que para a sociedade tem que ter orgulho de ter uma empresa grande. O país é grande, mas é um país com renda per capita ainda média, com muitos desafios sociais, com uma distribuição de renda que melhorou, mas ainda nos coloca em uma posição ruim. Nós estamos mal em vários rankings de competitividade. Eu não sei por que esse precisa ser um valor da sociedade ter uma empresa grande no exterior. Se for, ótimo, mas eu quero ver esse debate público. Eu acho, bem, nós estamos fazendo debate público agora, né? Eugênio, Nós estamos na olha televisão. a avaliação do TCU do ensino médio brasileiro. Escolhe isso como prioridade. Olha, se nós É um formos escândalo. se nós formos Um fazer esse escândalo. debate, olha, tem sempre uma escola a mais que deveria ser construída, né? Então nós não vamos financiar as grandes empresas. A economia, todos nós sabemos, a nossa economia tem 98, eu fui até o ano passado presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Estamos para votar nessa casa uma revisão do Simples para garantir o fim da substituição tributária que está onerando as empresas com o ICMS sendo pago antecipadamente, recolhido antecipadamente e prejudicando as micro e pequenas empresas. Então tem toda uma preocupação com a micro e pequena empresa. 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. 20% do PIB, 50% do emprego. Então, são fundamentais. Agora, a economia, ela é algo que trabalha em rede. E nós sabemos que as grandes empresas são locomotivas, elas têm que existir. E não haverá um Brasil grande sem termos também grandes empresas. Nós não temos nenhum preconceito, nós que somos da base do governo, nenhum preconceito contra grandes empresas. Eu acho que é um valor nacional, sim. Nós temos que fortalecer, é verdade, como prioridade as micro e pequenas empresas. Temos que dar muita força à modernização e à inserção dessas empresas no mercado e sua competitividade também. Preciso exportar e tudo mais, mas paciência, nós não podemos dizer, ter nenhum preconceito e entender que as grandes empresas não devam ser apoiadas. Marcelo, o nosso tempo está quase terminando. Eu queria, para fechar esse ponto Cuba, Porto de Mariel, a garantia de vinculação de pagamento às receitas que serão obtidas pelo Porto. Essa é a garantia. Essa é a única garantia? Ela é suficiente? Porque se a gente pensar o que Cuba representa no cenário econômico mundial, ter como garantia de pagamento as receitas que vão ser obtidas no Porto de Cuba, a gente fica relativamente preocupado. Os empréstimos que o BNDES faz para essas operações de exportação das empresas brasileiras, eles também contam com seguro de crédito à exportação, que o tomador final ele paga um prêmio e esse seguro ele paga quando houver algum tipo de problema. Então, a estrutura é uma estrutura bastante sólida. Eu queria dizer assim, que buscar o exterior, eu discordo da Zena, eu acho que é bastante claro por que isso é desejável para as empresas brasileiras, porque isso é fonte de lucros para as empresas brasileiras e, portanto, é geração de renda no Brasil, isso é fonte de geração de emprego, isso é fonte de geração de divisas. O Brasil tem, historicamente, um problema de balanço de pagamentos, que muitas vezes é o que impede a continuidade do crescimento, e a presença no exterior, ela exige que as empresas brasileiras tenham alta competitividade, porque é sempre mais difícil operar fora do seu país, sempre tem mais barreiras. E o padrão mundial é o padrão que se tem globalmente. Mas, né? me permite uma parte? Sim. Eu acho que tem empresas lá fora, é muito interessante, mas nós não podemos ter isso como uma coisa, a exceção da nossa economia. A perda de competitividade das nossas empresas, nós voltamos à década de 50 a ser agromineral exportador. Então, algumas têm essa capacidade e não tem milhares e milhares de pequenas empresas, porque falta uma coisa básica para o nosso desenvolvimento e para a nossa competitividade, que é a educação, que é a qualidade da nossa educação e da nossa mão de obra. Por exemplo, a infraestrutura, o custo do crédito, a burocracia, a carga tributária. Isso eu daria condições a todas para que pudessem estar lá fora. Algumas têm adquiriram essa condição porque conseguiram crescer, é mérito delas. Algumas até com algum tipo de privilégio, eu acho. Quando eu vejo o Ike Batista ter 11 bilhões de empréstimo do BNDES, sendo 1 bilhão do BNDES par, e 10 bilhões de empréstimos. Quer dizer,
Um sujeito que em 6 ou 8 anos se diversifica, quanto outras empresas que citadas aqui levaram 30, 40 anos. Deputado, é que tem muita Então, quer coisa. dizer, presta atenção, mas a gente não pode achar que o fato de ter 2 ou 3 mega empresas nossas lá fora seja sinal de modernidade. Modernidade, se tivesse para ti um valor de competição de todas as empresas, com ciência e tecnologia, com educação, para que todos tivessem a oportunidade de crescer. Nós estamos sempre reproduzindo a mesma coisa. Ou seja, não investe naquilo que é essencial, porque olha o processo de desindustrialização que nós estamos vivendo. E mesmo as commodities, foi falado do balanço de pagamento aqui, mesmo as commodities que não conseguem segurar uma parte do problema do balanço de pagamento, enquanto um problema de logística enorme no Brasil. Nós fomos salvos nesse período pela China. Eu não tenho dúvida disso. Senhores, não tenho dúvida disso. Nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a Zena Latifi, economista-chefe da XP Investimentos, corretora. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, aqui no prazer. nosso programa. Deputado Pedro Eugênio, PT de Pernambuco, muito obrigada também. Deputado César Colnago, PSDB do Espírito Santo, muito obrigada. Desejo boa sorte para a tramitação do seu projeto aqui na casa. Marcelo Mitterhoff, assessor da presidência do BNDES, muito obrigada também por sua presença. Eu que agradeço. Você de casa que participou, que acompanhou, que nos acompanhou pela TV Câmara, pela nossa página na internet, muito obrigada também. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite. Eu sou Maria Estela Santana e eu espero você. Até lá.